O IB a gente fazia, como eu sempre digo, conhecidos e desconhecidos. Fazia um tempinho que a gente não se via. Eu tive algumas coisas pessoais para resolver, mas algumas pessoas me perguntaram se eu iria continuar. Eu disse que enquanto não me tirarem a força, eu continuo. Depois a gente resolve o assunto, né? Bom, a questão do nosso dia hoje, ele é um dia diferente dos outros que eu sempre fazia com vocês. Normalmente eu trazia uma série de informações, coisas técnicas, medicina e tudo, e hoje eu vou contar uma história para vocês, mas é uma história verdadeira. Quando chegou lá no ano 2000, eu estava lá pelos 50 anos, 50 e alguma coisa. Eu não sou muito bom em matemática, mas era 50. E um belo dia me instalou uma ideia. Eu já tinha escrito vários livros, já tinha feito tese, aquela coisa toda. Eu pensei que eu ia escrever textos, assuntos sobre como é que era ali no século XX, começo. Isso aí foi no ano 2002, 2003, 2004. Foi quando eu escrevi essas coisas que eu vou comentar com vocês. E eu pensei em escrever textos e depois eu digo, para aí. Vamos fazer uma coisa mais caprichada. Vou escrever tipo livro de bolso que um dia poderá ser transformado em não um livro de bolso, porque os textos eram bem intensos, que eu imaginava. E aí eu comecei a fazer alguns livros que eu já mostrei para vocês aqui nessas lives. Então, o primeiro livro que eu mostrei para vocês era este aqui, ó. Esse aqui, no caso, chama-se Problemas de Mulher. E aí, coisas que vocês não viram, mas que faz parte da história agora, aqui embaixo desse livro está escrito isso aqui que eu vou colocar para vocês. Aí está assim, Coleção Teoria e Prática, Fátima Deitos, Livraria Ícone, volume 1, terceira edição. Bom, quando eu fui fazer o contrato, essa coisa toda, eu não era muito esperto, aliás, eu não sabia nada de contratos, e acabei assinando um contrato que durante um bom tempo a publicação ficaria restrita à editora, e isso é normal, mas eu não sabia da época, e que por um tempo eu, Fátima, não poderia começar a imprimir da minha parte. Então, os livros começaram a ser vendidos, e uma coisa muito interessante, eu comecei a receber cartas, jornais, enfim. Isso eu estou falando do começo ali de 2004, 2005, 2006. E este livro aqui já era a terceira edição de 1000 livros. Então teriam, até na época, ao redor de 3.000 livros. E esses livros, como eu falei para vocês, estavam indo para Portugal, para países africanos, aquela coisa toda, e realmente foram muito bem lá, e aquilo me entusiasmou, só que de repente eu pensei, vamos parar. Aí veio aquele vamos parar, já tinha escrito 31, os 31 vocês vão ver aos pouquinhos, não numa enxurrada só, e isso aí passou então. Em 2004 eu tinha terminado os livros, e o nome dos livros, a coleção chamava-se Teoria com Y e Prática com K. Por que eu fiz isso aí? Porque a teoria é uma encrenca e a prática é 4 encrenca. Porque toda vez que você vai transformar a teoria na prática, existem várias coisas que de repente vão te impedindo e às vezes até fica melhor a gente ficar só na teoria para não se incomodar. Bom, voltando então aos livros, esse livro aqui, o que eu fiz nos livros? Em primeiro lugar, a minha ideia, que todo mundo sabe e conhece, era homenagear pintores. Pintura, eu gosto da pintura até final do século XIX, século XX. Tem um momentinho ali que eu paro na pintura. Eu gosto mais dessa pintura, digamos assim, que se coloca como clássica, entre aspas. Bom, esse livro aqui, no caso, eu vou pegar agora uma folha um pouco maior, ele começa dessa maneira aqui. Se vocês olharem, essa dama bonita ali é a dama da capa do livro, que eu coloquei Problemas de Mulher. Bom, no caso, quando eu coloquei Problemas de Mulher, eu coloquei ali um monte de pontos de interrogação e um monte de pontos de exclamação. Porque naquela época eu estava cheia de pontos de exclamação, de interrogação do que seria, o que vinha por diante, né?
porque é como se tivessem as coisas se movendo no subsolo e de repente tu está pressentindo o terremoto, mas não sabe direito se ele vai acontecer ou não, ou sabe se vai acontecer, mas não sabe o dano. Aí então, no caso, a minha ídola, vamos dizer assim, eu já nem digo que eu sou fã da mulher. Essa mulher aqui chama-se Frida Kahlo. Eu conheci a casa dela no México, tenho livros e livros e livros dela. E uma das características, esse quadro aqui é um quadro onde ela está com uma carta na mão, com as roupas tradicionais do México, e essa carta, aí entra muita coisa interessante da política, por isso que eu achei que a coisa ia ser meio complicada, quando eu começasse a falar. Essa carta era uma carta, uns dizem que ela iria enviar a Trotsky, e outra que é uma carta de Trotsky para ela, que era o segundo da Revolução Russa, né? Ele, numa época, Trotsky, ele se desentendeu, e, enfim, os outros o desentenderam, e tanto Frida Kahlo quanto o marido dela, Diego Rivera, que era um dos maiores pintores, até hoje um dos maiores pintores da América, toda a América, eles receberam o Trotsky na casa deles e ficaram ali por um tempo, e Frida, aí uma das coisas que eu escolhi ela na época, ela era uma mulher que hoje em dia, naquela época se chamava liberal, era uma moça alegre, vamos dizer assim. E ela tinha uma série de características, só que vejam bem, por que eu coloquei ela nesse primeiro livro? Quando ela tinha 16 anos, na cidade do México, começaram a usar os bondes num domingo. E você sabe como é que é bonde, a gente que vai em cima dos trilhos, aquela coisa toda. E o que tinha de mais bonito naquele dia do bonde era andar de bonde. E ela e umas amiguinhas dela foram, e eles não tinham planejado bem as linhas, e o bonde de Frida bateram de frente em outro, e ele tinha aqueles ferros que as pessoas se agarram, e o ferro, ele entrou na coluna dela, deflorou ela por dentro e rebentou a perna em não sei quantos lugares. Então, essa mulher linda que está aqui para vocês, depois eu vou mostrar outras obras dela, vocês vão ver, digamos, o que significou eu homenageá-la nesse livro aqui, Problemas de Mulher. Porque se alguém teve problemas, ela teve uma boa quantidade deles. Então, no caso, essa Frida aqui, quando eu comecei a colocar, agora vejam bem, eu disse que ia contar uma história para vocês. Isso que está aqui foi escrito em 2003, 2002, por ali. E quando eu escrevi esses livros aqui, depois eu vou mostrar para vocês, o último capítulo chama-se Meus Comentários Não Finais. Mas não, eu não digo que é fim do livro, eu digo que os comentários não estão finalizados, ou seja, tem conversa pela frente. Então, isso aqui que eu vou ler para vocês é o índice do livro, e depois eu vou fazer um comentário por que eu estou começando a falar sobre isso agora. Bom, nesse livro aqui, eu falo sobre o papel feminino, sobre a existência da mulher, depois coloco aqui, digamos assim, a mulher e o sexo, que naquela época já se falava com toda a liberdade. Depois eu falava sobre o sexo e o corpo. Aí tinha o amor e a mulher, aquela história da paixão. O trabalho e a mulher, já se trabalhava, eu já estava no batente, ela estava quase aposentada. As emancipações, o feminismo, a Betty Friedan, essas aí já tinham aparecido, ou seja, já tinha, digamos assim, uma espécie de eu falei de um tremor de terra lá por baixo, mas eu sabia que aquilo era só um tremor que estava lá embaixo, que o negócio ia para diante. Aí, nessas outras folhas eu vou colocar para vocês, Frida realmente, ela, digamos assim, nisso que eu coloquei para vocês, a vida dela dos 16, 17 anos para diante foi o quê? Foi uma coisa interessante. Esse quadro dela, aqui ele ficou um pouquinho deformado, esse quadro foi um dos últimos 5 que ela pintou antes de morrer. Ela morreu muito jovem. E esse retrato aqui chama-se A Corça Ferida. Quem olha pensa assim, bom, deve ser um bobalhão ali, alguém que resolveu matar bichos. Não, ela era a corça. E ela se apresenta com dores como as mulheres têm, como ela tinha, e de uma certa forma, isso aí
vejam bem, quando ela vai fazer as outras gravuras dela, a gente vai ver a dor da mulher. Então, naquela época, a dor da mulher já ficava mais clara. Só que ainda eu estava preocupada com quais as dores das mulheres que viriam pela frente. Bom, no outro livro, o mesmo livro que eu tinha colocado para vocês, aí eu falo sobre a primeira menstruação, né? E a tal da primeira menstruação tem uma historinha que eu gosto muito, é uma história minha pessoal. Eu sou descendente de umas raças lá, árabes e gregas, aquela coisa toda do Mediterrâneo, onde as mulheres menstruam muito cedo. E eu ia fazer 5 anos no dia 19 de dezembro. E no dia 13 de dezembro eu menstruei com 4 anos. Isso chama-se menarca precoce. Só que aí existem pessoas maravilhosas no mundo. Quando eu for falar dos homens da minha vida, eu vou falar do meu avô. Ele me criou e ele me contou uma historinha muito antes desse dia. Ele dizia assim para mim: Fatum, é meu apelido de criança, tu tem um estojo de veludo dentro da barriguinha. E o veludo é vermelhinho, vermelhinho. Quando o estojo abrir e cair na tua calcinha um pouco de veludo vermelho, tu é moça grande. E o sonho da minha existência naquela época era ser moça grande. Bom, nesse dia 13 aí, eu morava numa vila, ainda chamava-se Linha 11, eu só não contei para o padre que eu tinha tido a tal da menstruação, porque não achei o padre. Porque a minha felicidade era enorme. E agora vejam bem por que eu estou contando isso aí. Eu menstruei com 5 anos de idade. Quando eu estava com 55 anos, eu fui para a Europa, eu já tinha ido um monte de vezes, mas eu fui para a Europa num congresso internacional de psiquiatria, e tinha uma senhora que trabalhava comigo, ela cuidava da minha roupa, das minhas coisas, e eu fui para lá no mês de março, e era para voltar em setembro. Eu estava na universidade na época e tudo, e quando eu fui, tudo bem, fiz um monte de coisas lá, e quando eu voltei, essa senhora chegou para mim e disse assim: doutora, a senhora viu que a senhora não menstrua, isso já em novembro, que a senhora não menstrua desde março? Eu olhei para ela e disse: é. E eu estou com 74 e até agora eu estou tentando achar as dores, porque até agora não veio. Então, uma das coisas que às vezes eu falo, ainda hoje, para as mulheres de uma forma geral, isso aí é encarado como uma palavra problema, só que tem algumas coisas que não seriam problema. Ter uma menarca, mesmo cedo, é uma coisa bonita, significa que eu tenho ali os órgãos em dia. Claro que hoje em dia a coisa muda e aí vem a minha história para frente. Mas, voltando ainda aqui, nesse primeiro livro, eu falo de maternidade, falo de coisas que são de origem psicossomática. Eu vou falar de todas elas depois com calma, mas eu só estou dando uma orientação para poder passar para a minha proposta. Aí eu falo sobre esterilidade, amenorreia psicogênica é ficar sem menstruar, avaliação de casal sem filhos, eu atendi um agora, questão de 1 a 2 horas atrás. Depois tem aquilo que chamam de síndrome de tensão pré-menstrual. Aí essa aí também eu brigo um pouquinho, porque os dias que eu ficava mais contente é quando eu ia menstruar, claro. Menstruação para mim era uma coisa boa. Agora, o que acontecia na minha época de criança, menina, coleguinhas, as mães, normalmente as mães ou as tias, iam ensinar as meninas que elas iam ficar doentes 1 vez por mês. Bom, se eu vou ficar doente 1 vez por mês, eu já vou preparando o meu corpo para ficar tenso, aquela coisa toda, e de repente, essa síndrome de tensão pré-menstrual, essa coisa toda, muito tinha a ver com a cultura, mas que até hoje persistem na nossa cultura. E hoje eu atendi uma garota, era uma menina, ela tem alguns problemas de deficiência, e explicaram para ela que isso aí era uma doença, que ela ia ficar doente. E o QI dela é bem baixinho, mas ela teve que chegar a me contar que ela estava com dor de barriga da menstruação. Bom, isso aqui, digamos assim, seriam temas que eu ainda levo no caso da Frida Kahlo. E aqui eu queria mostrar para vocês vocês já viram a Corça Ferida, né? Esse quadro aqui que ela colocou, quando ela caminhava, ela dançava, ela saía, aquela coisa toda, isso aí que ela colocou aqui mostra o que ela sentia, porque durante anos ela usava coletes de ferro,
ela ficou às vezes 2, 3 anos acamada, enfim, houveram momentos em que o corpo dela era quase que um esqueleto de ferro, né? E quando ela estava, já depois da corça ferida, isso aqui 3 dias depois, ela foi eleita cidadã do México. E o presidente lá, o Granfino, disse para ela que ele iria, no caso, levar na casa dela a comenda. E ela disse que em hipótese alguma. E aí ela foi num caminhão, deitada na cama, para receber o título de cidadã do México, e morreu, no caso, 4, 5 dias depois. Então, quando eu mostro isso aqui, veja bem, não é que todas as mulheres sejam isso aqui, mas essa mulher que era isso aqui, ela conseguiu passar tudo, vamos colocar para a beleza, porque os quadros dela, se vocês olharem, aqui na porta do meu consultório tem um quadro enorme dela. Eu comprei a cópia lá no México, e ali tem ela e tem um monte de macaquinho. E aí as pessoas, quando passam e olham o quadro, dizem, ai, que coisa boba aquela mulher aí, cheia de macaquinho, podia botar passarinho, aquela coisa toda. Não, a solução dos macaquinhos é que ela adorava macacos pela agilidade que eles tinham, pela leveza, por subir nas árvores, aquela coisa toda, que ela nunca teve e nunca teria condições de fazer. Então, por isso o quadro. Então, às vezes, não entender nos leva a julgamentos bem incômodos. Então, aqui eu já coloquei mais algumas coisas, e isso aqui também a gente vai voltar a conversar, mas a gravidez adolescente e suas implicações. Vocês vão dizer assim, hoje ela teve tudo que foi paciente. Não é que eu tive tudo que é paciente. Mas essa gravidez adolescente e suas implicações, me trouxeram hoje, uma das professoras do colégio tem esse caso, e elas não sabem o que fazer. Existe um casal, e esse casal é dependente de drogas, e eles têm uma filha de 14 anos, e essa filha de 14 anos, ela foi, digamos assim, entregue para um amigo, e esse amigo bate muito na menina de 14 anos. E ela chega sempre no colégio, meia machucada, aquela coisa toda, e foram perguntar para ela, e a menina respondeu no século XXI, em Santa Maria da Boca do Monte, que ele, o marido, tinha todo o direito de bater nela quando ele achasse. Se ela fizesse qualquer coisa errada, ele podia fazer isso, porque o pai e a mãe dela disseram que ela tinha que obedecer, que ela era quase como se fosse uma escrava desse rapaz. Então, ela aceita que ele bata nela e ainda agradece porque ele está fazendo uma bondade para ela. E agora a professora veio aqui de manhã para ver o que é que se faz. Santa Maria da Boca do Monte, né? Bom, aí uma outra coisa que é terrível no meu sentido. Isso aqui, essa senhora, ela é uma professora, foi minha aluna, e ela fez questão de escrever um capítulo do meu livro. Ela teve uma criança com 14 anos também. E essa criança, quando nasceu, a mãe dela, o pai, ela tinha que cuidar aquela coisa toda. E o nome do artigo que ela escreveu, e depois ela escreveu um livro, o nome eu achei, ela não interferi em nada. Ela escreveu meu brinquedo, ponto de interrogação, meu irmão, ponto de interrogação, meu filho, um ponto de interrogação e 4 de exclamação. E ela dizendo para mim que ela não sabia o que era aquilo ali, ela não sabia se ela podia brincar com ele, se ela tinha que dar de mamar, enfim, quais eram as situações que ela teria com essa criança. Então isso aí eu estou passando por cima, em função de que eu vou passar depois detalhado. E agora aqui nós temos ainda umas coisinhas, são conhecidas, hiperimese gravídica, é as mulheres que vomitam muito quando estão grávidas, é uma coisa psicossomática. A eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, isso aí são pessoas, às vezes, no interior era mais, agora é menos na cidade, mas eu conheço muitas situações ainda que as pessoas não se cuidam e estão com pressão alta antes de ganhar o neném, chega no momento, a pressão vai lá para cima e nós temos, então, essa situação aqui. E aqui eu falo da lactação e de uma coisa que é chamada de pseudociese. Essa pseudociese na mulher seria uma gravidez de mentira. Eu acho que estou grávida, mas não estou. E aí, vejam bem, eu coloquei essa página, quando eu coloquei, na realidade quem coloca é o Maurício, né? Eu coloquei ali em cima minhas considerações não finais.
ou meus comentários não finais. O que vai me tocar agora? Aliás, não vai me tocar, eu escolhi a missão para mim. Passados 20 anos, agora nós estamos em 2021 e tal, passados 20 anos eu vou pegar isto aqui que eu falei para vocês, e aí eu vou colocar de novo os meus comentários não finais. Por quê? As coisas agora mudaram muito.